Olá, meninos, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês. Estamos aqui para poder estar gravando nossas orientações, né, nas nossas videoaulas, que acaba que é um curto espaço de tempo, mas eu acredito que eu tenha dado algumas orientações que vocês possam estar aproveitando dentro do estudo de vocês. Semana que vem nós vamos cumprir, né, uma determinação que vai ser as avaliações online. Essas avaliações vai ser um grande desafio tanto para vocês como para a gente também, mas mais uma vez nós iremos conseguir, né? E eu estou aqui para poder dar algumas orientações do que vai acontecer nessa primeira avaliação online. Os conteúdos serão contemplados, conteúdos do primeiro bimestre. Conteúdos do primeiro bimestre, nós chegamos até mesmo a concluí-los. Né? Nós já estávamos, quando aconteceu a questão da pandemia, do isolamento social, nós já estávamos praticamente com o nosso conteúdo já em fase de conclusão. Então, faltava praticamente chegar na ponta da avaliação. Tanto que alguns alunos eu cheguei até mesmo a fechar já a avaliação que era referente a 2 pontos, que agora vai mudar o valor, mas que vai ser aproveitado também. Quanto aos demais, nós vamos ver o que vai fazer. Eu preciso da participação de vocês no fórum, porque vai contar também como pontuação. Então, é interessante que a gente tenha essa interação no fórum, tá? Então, entra lá realmente, dá um bom dia, oi, tudo bem, professora? Tá isso, fale, certo? Vamos nos comunicar, que a nossa forma de estar comunicando é através do fórum. E ele vai se tornar um fórum avaliativo. Então, quando for um fórum avaliativo, vocês realmente terão que estar participando mais assiduamente, certo? Então, com relação agora a essa nossa videoaula, vai ser sobre a revisão do primeiro bimestre. Como eu falei, conteúdos que nós já vimos. Então, vai ficar fácil para vocês estudarem, tá? Vocês vão rever o que vocês têm no caderno de vocês. Nós passamos muitas atividades, tá? Antes de entrar na pandemia, a gente já tinha feito muitas atividades, muita cruzadinha, caça-palavras, exercício de pesquisa, elaboração de questões. Nós já fizemos muitas atividades. Estudem pelas atividades, pelas respostas. Estude pelos textos que eu passei para vocês no início do ano, tá? E pelo livro de vocês, capítulo 1, 2 e 3, certo? São os capítulos que irão cair na prova de vocês, tá? Os assuntos relacionados, né? Aos assuntos do primeiro bimestre. Então, faça aquela leitura tranquila, relembrando o que foi dito em sala de aula, certo? Esse é o momento de vocês agora se organizarem, né? Dentro de um roteiro de estudo de vocês e ter essa relação do estudo em si, tá? Dos conteúdos em si. Então, eu coloquei essa imagenzinha aí porque dinheiro, né? Porque hoje nós vivemos a chamada globalização mundial. Mas para chegar nesse sentido que nós estamos hoje de uma forma global, nós passamos por algumas fases, né? Então, um dos primeiros assuntos que nós vamos ver será sobre a questão alguns conteúdos, principalmente sobre a questão do capitalismo e do socialismo. Então, está aqui alguns conceitos abordados no primeiro bimestre, né? De uma forma geral, são esses conceitos, tá? Então, capitalismo e socialismo, nós vamos ver, e nós vimos, né? Também no passado, inclusive vocês fizeram até alguma charge, né? Relacionando esse conteúdo, né? Foram correntes ideológicas, né? Foram princípios e disputas ideológicas, né? Que prevaleceram no período do chamado ordem bipolar. Então, essa ideologia capitalista, ideologia socialista, foi que impulsionou a chamada no período da Guerra Fria. Então, o termo ordem bipolar, por quê? Duas ideologias diferenciadas, né? Então, nós vimos isso a fundo, nós estudamos, eu passei para vocês vídeos, né? Que a chamada Guerra Fria, ela se inicia após a Segunda Guerra Mundial. Então, logo assim que acaba aquele processo de Segunda Guerra Mundial, quando é criado a questão da ONU, algumas organizações, quando elas são criadas, né? Após a Segunda Guerra Mundial, começa essa questão dessa guerra ideológica entre o capitalismo e o socialismo. Então, a Guerra Fria ela acontece em um período de conflito,
entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Vai acontecer algo positivo, que é a corrida armamentista, de uma certa forma positiva. Por quê? Porque eles começaram, todas as duas grandes potências, começou a disputar o quê? Opa, vamos chegar até o espaço. Então, vamos ver quem pode mais, e com isso a tecnologia avançou. Então, foi um passo de um avanço para tecnológico. Né? Hoje nós podemos aqui, estou dando aula para vocês, estou falando com vocês, porque nós temos uma tecnologia avançada. Então, no período da Guerra Fria, essa tecnologia ela evoluiu muito. Né? Então, foi vários fatores envolvendo a Guerra Fria. Por que fria? Porque não houve aquele confronto direto entre as duas grandes potências. Aconteceu alguns confrontos particulares, mas entre as duas grandes potências, de um tacar bomba no outro, não. Então, por isso que foi aquela guerra fria ideológica, né, entre o capitalismo e o socialismo. Com esse cenário, houve o fortalecimento das organizações. Então, as organizações mundiais, como a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que é o que a gente está estudando direto, e a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, entre outras organizações que tem, como a Unesco, né, que é responsável pela educação, como outras organizações também. Houve esse fortalecimento após o período da Guerra Fria, quando vai surgir a chamada Nova Ordem Mundial, que essa nova ordem mundial é onde vai surgir também o chamado multipolar, ou organizações econômicas multiculturais. Então, deixa de ter o elo entre capitalismo e socialismo, o socialismo perde o cenário, sai do poder, tanto que não se tem mais a divisão de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, porque o primeiro mundo era capitalista, o segundo socialista, e o terceiro os países periféricos que estavam em desenvolvimento, os países pobres. Hoje em dia, qual é o cenário? Segundo mundo não existe mais, a não ser Cuba, como alguns outros países socialistas, muito poucos, como China. Mas hoje nós temos um mercado de trabalho chamado mercado de trabalho livre. Então, é o neocapitalismo. Então, com isso, nós temos o quê? Países desenvolvidos e países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Então, essa nova linguagem, ela está dentro da ordem multipolar, ou multiculturalismo também. Que tudo isso vai englobar em quê? Dentro da nossa globalização. Nós vimos que o processo de globalização ele se iniciou desde lá das grandes navegações, né? Quando o mundo ele deixa de ser isolado e passa a ter conhecimento de tudo que estava acontecendo ao seu redor. Então, isso é globalizar, né? Globalizar com todos. Então, hoje nós vivemos a chamada globalização, que é uma globalização econômica, né? Em blocos econômicos, o processo de fusão do capitalismo, ou seja, o capitalismo ele se fortaleceu dentro de uma parte voltada para a economia, que é a economia financeira. Então, hoje nós temos o chamado capitalismo financeiro, né? E nós temos o fortalecimento também das tendências digitais. Essas tendências digitais é o quê? É o favorecimento da tecnologia. Então, hoje, quem tem uma tecnologia de ponta, quem domina um poder melhor aquisitivo, é considerado os países em desenvolvimento ou países desenvolvidos. No cenário que nós estamos vivendo hoje, é uma grande vertente da globalização, porque hoje nós podemos saber, por exemplo, como está a pandemia lá no Japão, como está na Europa, né? Então, hoje nós vivemos uma situação um pouco atípica. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma globalização via internet, né? Via meios de comunicação, que é a mídia. Então, hoje nós sabemos o que acontece em todo mundo, cada um está nas suas casas, isolado, mas hoje nós temos uma noção do que acontece fora. Então, nós estamos interligados, graças à globalização. Então, esses são os pontos que vão cair na avaliação de vocês. Nós temos aí o capitalismo e o socialismo, né? A sociedade, dentro do capitalismo, ela tem uma divisão de classe, principalmente quando começa a surgir a burguesia. A burguesia ela vai surgir lá nas grandes navegações com o avanço do capitalismo, né? Então, vai começar a surgir os burgueses e os assalariados. Isso é uma visão econômica, tá? Aí nós temos a economia de mercado,
comandada por empresas particulares, né, a privatizações da economia, e a propriedade, no caso, o indivíduo, né, ele tem ênfase na propriedade privada dos meios de produção, industriais, de terra e etc. Uma visão ideológica socialista, por que eu falo ideológica socialista? Porque hoje não vinga mais. Hoje o socialismo tem em alguns países, então hoje não existe mais o segundo mundo, né? A gente não pode colocar como um mundo socialista global. Essa visão é errônea, não existe mais isso. Hoje existe sim alguns países socialistas, mas que, como a China é socialista, mas pratica mercado de trabalho. Então, hoje não cabe mais essa ideologia socialista, só se ela surgir de uma nova roupagem, partindo até mesmo desse momento que nós estamos, né? Mas no momento ela não vinga mais, né? Então, a ideologia do socialismo é uma sociedade igualitária, sem divisão de classes, dominadas por altos funcionários do governo, até mesmo a ausência do governo, né? Dentro da economia, é uma economia planificada. Por que planificada? Porque a economia parte de um plano, certo? Planificada, plano. E centralizada, dominada por empresas públicas, que é diferente do que nós temos hoje dos blocos econômicos, né? E a propriedade, ou seja, o indivíduo, ele tem a ênfase na propriedade coletiva dos meios de produção. Se vocês recordarem, eu falei para vocês que, por exemplo, Cuba existe essa ideologia até hoje. O filho da pessoa que serve, que varre a rua, né? É o mesmo também, estuda na mesma escola também que o filho do juiz. Por quê? Porque a escola não tem uma escola particular, é uma escola formada pelo governo. Então, os estudos é que cada um, conforme o tempo, que vai tomar um rumo diferente dentro das suas classes, certo? Nós temos também hoje a globalização, né? Esse desenho é um desenho clássico que mostra o que é o efeito da globalização. Nós estamos vivendo isso, né? A globalização é um dos processos de aprofundamento da integração econômica, social, cultural, política, com o barretamento de meios de transportes, comunicação dos países do mundo no final do século XX e início do século XXI. Então, hoje nós temos aí a comunicação, o meio de comunicação, a mídia como um grande fator, né, de desenvolvimento para a globalização. Então, hoje nós sabemos tudo que se passa e até mesmo porque transporte, porque eu posso estar adentrando nos países de uma forma mais rápida, né? Então, hoje, até mesmo a forma de a gente estar entrando em alguns países, conhecendo alguns outros países, é de uma forma mais rápida do que do século XIX, certo? Então, eu vou deixar para vocês lá atividades no GR8, tá? Fiquem tranquilos, estudem com calma, leia, né? Vocês já viram o conteúdo, vocês sabem. Então, estudar é ler, é disciplinar, né? Senta, lê, se disciplina, organize o tempo de vocês, tá? A partir de então, porque semana que vem vocês estarão fazendo essa avaliação online e vocês terão condições, sim, de realizar com bastante êxito essas avaliações. Não tenha medo, ok? Então, vou finalizar com nossa mensagem, né? Distância, só a geográfica. Há muito mais dentro do coração do que os quilômetros que separam. Então, a distância entre nós, só a geográfica mesmo. O que vocês puderem e quiserem entrar em contato comigo, estamos aqui, ok? Forte abraço para vocês, bons estudos, boa avaliação.